Jesus, amém? Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Aqueles que não vi, feliz 2026, um ano abençoado, próspero, para a vida de cada um de vocês, amém? E cada passo que Jesus der, você dá um na sequência dele, não é? Porque nós precisamos seguir os passos do Senhor, porque Ele tem a direção para as nossas vidas, amém? Eu creio que será um ano abençoado, contradizendo e contrariando todas as expectativas que estão anunciando aí na internet. Será um ano abençoado por Deus, porque o Senhor nos fará conquistar em meio à escassez, em meio à tribulação. A palavra do Senhor será o nosso sustento, e aquilo que estão esperando para o ano de 2006 vai passar por cima de vocês. Escuta isso, mas não é atropelando, mas vai passar longe de vocês, porque aqui debaixo dessa terra o Senhor entregará a porção que está reservada para a tua vida, como diz ao profeta Josué: levanta-te, tenha bom ânimo, tenha coragem, eu sou contigo, eu te escolhi, e a tua casa será abençoada. Levanta as tuas mãos e glorifica. Levante as tuas mãos e exalte a Ele, conforme for teu glória, o Senhor vai te abençoar. Eu creio, irmãos, nós temos qualidade que Josué tinha, nós só precisamos entender uma coisa. O que, pastor? Ter a obediência que ele teve. Mas qualidade que Josué tinha, eu tenho. A Eva tem, a Rebeca tem, o Mauro tem. Pastor, por que eu não tomei posse da minha bênção? Vamos conhecer um pouquinho hoje o que Deus viu na vida de Josué. Josué capítulo 1, do 1 ao 9. Para a gente entender melhor, nós estamos debaixo de uma palavra liberada para esse ano, o ano da conquista, e nós vamos falar muito durante esse ano sobre Josué, e principalmente, talvez você projetou uma melhoria, uma conquista em 2025 e ela não veio. E o que Deus viu em Josué será identificado em você. E o caminho do sucesso da vida de Josué, nós temos a mesma oportunidade. O Senhor vai falar contigo, e talvez você vai entender: eu não fiz isso, mas eu tenho essa qualidade. O Senhor vai falar contigo: eu não fiz isso, mas Deus me deu a direção. Talvez eu não entendi. Pois é esse ano que você vai entender o propósito de Deus para a tua vida. Amém? 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 Quem vai tomar posse de Canaã esse ano de 2026? Diga amém. Josué capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor, amados. Glória a Deus. Antes de fazer leitura, talvez você sinta a necessidade de ir ao banheiro. Irmãos, aqui está interditado, o banheiro aqui não está liberado, mas nós temos 2 banheiros no piso inferior, tá bom? Então você pode sair pela porta, tem obreiro aqui na entrada, tem obreiro na calçada, que vai te direcionar até o banheiro, caso você tenha necessidade, amém? Tome muito cuidado na hora de descer a rampa ali, ela é bem crespa, mas é uma descida, e nós precisamos tomar cuidado para evitar algum tipo de incidente e também acidente, amém? Josué capítulo 1, verso 1 do 1 ao 9 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Passa o Jordão
tu e todo esse povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, todos os dias da tua. Essa vitória na vida de Josué, essa promessa, e está na nossa vida, ela é vitalícia. Todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte a tua boca do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E você aplaude ao Senhor. Glória a Deus, amém, queridos? Quando olhamos para essa palavra, nós podemos entrar por diversos caminhos, porque ela é uma palavra de promessa, uma palavra de bom ânimo, uma palavra onde Deus fala, eu sou contigo. E quem não gosta de ouvir ou de saber que Deus, Ele está contigo? Quando olhamos para a Bíblia, se deparamos com algumas passagens aonde o profeta vai se levantar e vai dizer, olha, por esse caminho não desce. Por quê? Porque Deus não descerá contigo. E na nossa teimosia, o que nós fazemos? Descemos. E quando subimos arrebentados. Por quê? Porque descemos fora da direção de Deus. E essa palavra vai dizer para Josué, olha, tenha o cuidado, tenha o zelo, tenha a preocupação de não desviares da lei e colocar em prática todos os dias. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Mas quem era Josué? Josué era filho de Num. Josué vem da tribo de Efraim. Ele era sobrinho de José, é da herança de José. Jacó, no livro, em Gênesis 48, ele vai dar as bênçãos. E quando ele vai dar as bênçãos para os filhos de José, ele vai dizer para José, olha José, os seus filhos são meus. Observe que das 12 tribos, não tem uma tribo de José, mas tem dos filhos de José. E da descendência de Efraim, nasce então Oséias, que depois o nome é mudado para Josué. Essa tribo era uma tribo militante, era uma tribo que guardava os bens, era uma tribo que guardava a tenda. E a Bíblia vai dizer que durante todo o deserto a qual Moisés passara, Josué ali estava, etapa por etapa, aprendendo, observando, lendo
seguindo as escrituras, colocando em prática as ordens a qual o seu mentor Moisés dava e direcionava para ele. A Bíblia vai dizer que Deus chama Josué e diz: o meu servo Moisés é morto, agora levanta, passa o Jordão, passa com todo esse povo, porque a promessa que fiz aos teus pais é você que vai guiar, é você que vai conduzir. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te trouxe a esse mundo para algo pequeno. Deus te trouxe a esse mundo para um propósito. E não conheço biblicamente o propósito de Deus que seja pequeno. É um propósito grande, que é prova disso. Mede o quanto que você tem que se esforçar para conquistar algo. Porque não é pequeno. O teu sonho não é pequeno. A tua dedicação à obra, ela não pode ser pequena. Porque se for pequena, não evolui, a recompensa vai ser pequena. Mas quando você se esforça, sem colocar em conta o tamanho desse esforço, Deus está dizendo: olha, está começando o treinamento dele. Moisés estava à frente do povo, conduzindo durante 40 anos o povo ali no deserto. E ele poderia contar com poucos. Entre os poucos, tinha um jovem que se chamava Oséias. Aonde Moisés estava, ali estava Oséias. Moisés estava na tenda, Oséias estava na porta. Moisés subiu o monte, Oséias não pôde, ficou guardando, porque o monte era um particular com Deus, com Moisés. Era um particular de Deus para com Moisés. O caminho de sucesso, do sucesso de Moisés foi, de Josué, foi, primeiro, serviço. O caminho do sucesso de Oséias, o primeiro foi o serviço. Coloca para mim verso 2. E já deixa a Bíblia aí, porque nós vamos usufruir dela muito, desses 8 versículos principalmente, para você entender. Moisés, meu servo é morto. E aqui ele direciona a palavra: levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha para cá, nós estamos debaixo de uma palavra de conquista. Não vai ter conquista sem trabalho. Como conquistar algo sem trabalho? Não é conquista, é presente. Alguém dá para você. O pai deixa a herança para o filho, deixa de herança. Herança é o que? Presente. Tem uma criança aqui, tem uma criança ali. A Bíblia diz que eles são da parte de Deus presente. Mas eu sofri para conquistar. Foi conquistado com prazer. Mas pastor, o meu sonho é chegar no final do ano e ter realizado o meu sonho. O que farei durante esses 365 dias? Colocarei em prática a palavra que Deus falou com você. Esforça-te, tenha bom ânimo, não se assuste, eu sou contigo e ninguém te vencerá, porque eu sou contigo. Só que
o próprio Senhor vai dizer: ó, Osé, levanta-te, pois agora, e passa tu e esse povo o Jordão, para a terra que prometi aos teus pais. Agora observe, irmão, como que era a característica desse povo? Um povo idólatra, um povo murmurador, um povo rebelde. A conquista que Deus tinha para o povo, para os filhos de Israel, era muito grande. Era a terra que mana leite e mel. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não te chamou para dar algo fácil para você. Ele te chamou para te capacitar, para vencer as dificuldades e glorificar o nome dEle, e não receber para que a glória seja para outro homem. Esse ano de 2026, os economistas dizem que vai ser um ano muito difícil, mas Deus sendo contigo, a dificuldade vai bater em outras portas, mas não na tua porta. Mas levanta e passa esse Jordão, levanta, vai trabalhar, porque Deus vai honrar o trabalho das tuas mãos. E é assim que nós vamos vencer, irmãos. Deus deu serviço e deu tarefa. Primeiro serviço: passa, levanta-te e passa para o outro lado. A missão, o serviço e a tarefa, só que não é sozinho, é com todo esse povo. Olhe para mim. Tem situação na nossa vida que a gente fala assim: poxa, se fosse só eu, era tão mais fácil, mas agora eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, é muito mais difícil. Por quê? Porque eles dependem de mim. Então, ou seja, o esforço vai ser maior. O esforço vai ser maior. E vai ser em cima desse esforço que Deus vai te honrar, só para provar para você mesmo que vai valer a pena. Ele, o Senhor, Ele vai te dar força no meio desse processo. Ele, o Senhor, vai mostrar o caminho em meio a essa dificuldade. Pastor, e o que eu preciso? Eu só preciso aceitar. Primeiro aceitar o chamado do Senhor, assim como Ele chamou Josué. Levanta-te, pois agora, o chamado, a missão, o serviço, tu e todo esse povo. Quase 5 milhões de pessoas. Agora um jovem teria que conduzir. Só que esse jovem, ele estava preparado. E ele estando preparado, Deus vai levantar ele para uma promessa. Qual é a promessa, pastor? Verso 3 e 4. A promessa na vida de Josué, para ele assumir, está aqui, ó: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu já tenho dado. Pastor, por que algumas coisas não aconteceram na minha vida? Porque talvez você não está entendendo a palavra de Deus para a tua vida. Por quê? Porque todo lugar que você pisar os seus pés, o próprio Deus já tem dado a você. Talvez você já tenha pisado na terra, mas não tenha entendido o que Deus tem direcionado para a minha vida e para a tua vida. Talvez nós já tomamos até posse da bênção, mas deixa eu te falar uma coisa: não possuímos a bênção porque nós tomamos. O tomar é o aceitar, o possuir é você apalpar ali aquela bênção e saber. Para poder apalpar tem lutas. Aí o que eu faço? A terra tem gigante. A terra tem o quê? Gigante. Se eu pedir para o Reginho e para o Isaac levantar aqui, vai ser 2 gigantes na minha frente. Aí você olha, o que eu faço? Eu enfrento. Você é um cabinha desse tamanho enfrentando 2 rapazes desse tamanho? Você acha que sozinho eu consigo? É inviável.
inviável. Agora, no nome do Senhor eu consigo. Na palavra do Senhor eu consigo. Eu tenho que olhar sim para os gigantes e dizer para eles: sim, você é gigante, mas o meu Deus é maior, o meu Deus é superior, o meu Deus me dá força. Deixa eu te falar uma coisa: não importa o processo, o tamanho da dificuldade que você está, chame Deus, ande na presença dEle, ande na obediência da palavra dEle, meditando de dia e de noite e seguindo a ordem dEle. Para que isso? Para que você possa tomar posse daquilo que o Senhor já tem dado, já tem prometido para as nossas vidas. O que é isso? É não desistir facilmente, é não parar, é não olhar para o gigante, é você olhar para a solução, não para o problema. Quando eu olho para o problema, eu me assusto, é gigante demais. Você tem duas reações. Qual? Primeiro, ficar paralisado. Segunda, regressar, retornar. Conta do tamanho do problema. E quando você para, dá resultado. Quando você regressa, dá resultado. O chamado de Deus na vida de Josué, ele era progressivo. Progressivo de progresso, irmãos. A cada etapa ele crescia, a cada vitória Josué se fortalecia e fortalecia o povo de Deus, fortalecia o reino de Deus. Quando olhamos para o versículo 4, diz assim: desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus e todo o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, será aquilo que Deus tem separado para a minha vida e para a tua vida. O que é isso? A promessa de Deus. Talvez você já tenha caminhado e tenha desistido, mas deixa eu te falar uma coisa: a promessa de Deus, Ele ainda não desistiu de entregar nas tuas mãos. É por isso que Ele vai falar para mim e para você nessa noite: levanta, levanta. Ele vai falar para mim e para você nessa noite: não deixa o desânimo bater, não deixa a dificuldade colocar na tua mente que ele é maior do que você. Eu sou contigo, se levanta e eu vou entregar a minha promessa sobre a tua vida. Deus tem uma promessa na nossa vida e precisamos acreditar, irmão, precisamos acreditar. Muitos no nosso ciclo de vida, observe hoje, você vai observar a partir de hoje, muitos que estão à tua volta, quanto deles te coloca para cima? Quantos deles vai dizer para você: Camille, tenha coragem, essa situação vai ser resolvida? Quantos? Irmão, esse negócio aí é difícil mesmo, mas fica tranquila, Jesus dá um jeito. Que ânimo! Que ânimo! Deus tem promessa na tua vida. Receba isso no seu coração. Deus tem promessa na tua vida. Josué recebeu a confirmação, verso 5. Ele recebeu a confirmação para mim e para você. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ninguém. É Jesus falando para você. É Jesus falando para você. E quando olhamos para essa primeira parte desse versículo aqui, já está dizendo: é uma vitória eterna
eterna, é uma vitória vitalícia. Aqui aponta para a eternidade. Deus está falando para mim e para você nessa noite: meu filho e minha filha, levanta-te, tem de bom ânimo, medita na minha palavra de dia e de noite, porque eternamente tu estarás comigo, e essa situação vai passar. O teu grande objetivo, a tua grande conquista será comigo ao meu lado. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sabe o que é isso? Confirmação de Deus para com a gente. Nós não somos falidos, nós não somos derrotados. Nós passamos por situações difíceis, sim, mas nós temos uma promessa. Andamos no erro, mas temos uma promessa. Andamos no erro, mas temos uma palavra de arrependimento. Andamos em aflição, mas temos uma palavra de ânimo. Andamos nas dificuldades, mas temos uma palavra de esperança eterna. Sabe qual é a outra coisa que nós temos? É que nós podemos contar com a presença de Deus. Nesse mesmo versículo ele vai dizer: olha, eu sou contigo, não te desampararei. Coisa boa é você andar na presença de Deus. Coisa boa, meus irmãos, é você estar em meio à dificuldade, em meio à provação, ou no caminho da bênção mesmo, e saber que Deus, Ele está contigo. Os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam a caminho errado, estavam retrocedendo, mas eles tinham uma promessa. Qual é essa promessa? Não te deixarei. Sabe o que Jesus fez? Começou a caminhar pela promessa com esses dois discípulos. Sabe o que Jesus faz quando você se sente sozinho? Ele está lá e você não percebe, porque a sua mente está no problema. Pensa quantas vezes você se depara dentro ali do problema e a sua mente vai a Jesus. Quando eu falo a sua mente vai a Jesus, é a caminho do socorro, é a caminho da confiança que Ele resolve, é a caminho da esperança que Ele está contigo. Não é aquele susto quando você somos susto. Ai meu Deus, não é isso que eu estou falando. Não é essa convicção. Quantos irmãos eu conheço, eu olho para os irmãos, às vezes até bate o desânimo, eu não abro a minha boca, eu sinto desânimo. Mas eu vejo ele, Deus vai mudar essa história. E normalmente é os irmãos mais humildes, que tem ali a sua fidelidade com Deus, e que tem ali a presença e a percepção de Deus. Vem para a igreja com o sapato furado, dando glória a Deus. Talvez vem para a igreja com a mesma roupa todos os domingos, dando glória a Deus. Talvez não tomou o café, mas fez a refeição do almoço, não sabe se vai vir a janta, mas vem para o culto e glorifica a Deus. O que é isso? Presença. O que é isso? Intimidade. O que é isso, pastor? Cheirosinho. Posso ser até cheiroso. Posso ser até arrumadinho. Posso ter
até recursos. Mas se eu não tiver presença, eu sou vazio. Eu sou seco. Meus relógios, meus perfumes, não diz quem eu sou para Cristo. Mas o que Deus viu no Josué, um homem de caráter, isso Deus ele faz comigo e com você. Josué ele passa todo o período sendo treinado por Deus. E ele vai receber uma ordem, verso 7. A ordem de Deus era: seja forte. Diga para você mesmo: seja forte e muito corajoso. Verso 7 vai dizer assim: eu tão somente, 7, tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Deus está falando para Josué lutar contra gigantes aqui? Não. O que Deus está falando, para que ter tão bom ânimo? Para quê? Para que ser tão forte, tão corajoso? A direção é simplesmente para meditar e obedecer às ordens que Moisés ordenava para Josué. Posso ser mais claro aqui? Posso ser mais claro aqui? Você sabe como que nós iremos vencer as nossas lutas? É simplesmente se esforçando para obedecer às ordens e às leis de Deus. O que Deus pede para Josué nesse versículo aqui é: meu filho, não precisa lutar. Meu filho, os inimigos vão subir, mas tudo bem, não precisa lutar. Tão somente seja forte, corajoso, e que você tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés lhe acabou. Mas pastor, Josué ele teve que lutar, travar tantas guerras. Sim. Uma delas, a muralha de Jericó, não tinha espada na mão dele. Tinha uma direção. Tinha o quê? Tão somente se esforce para obedecer a minha ordem. Qual é a ordem? Durante 6 dias, dá uma volta naquilo que parece ser o teu problema. Dá uma volta sobre as muralhas de Jericó. E a direção? Não precisa de desespero. Em silêncio. E no 7º dia, 7 voltas. E na última volta, abre a boca, prepara os instrumentos, e na 7ª volta, glorifica-me. Aí você vê: tão somente se esforce para me obedecer. O que Deus viu em Moisés? Fidelidade. Nós temos fidelidade a Deus? Nós temos essa qualidade, irmãos. Por que não conquistamos ainda? Será que estamos nos dedicando o máximo para colocar a ordem dele todos os dias da nossa vida? Obediência. Nós temos fidelidade a Deus? Sim. Mas será se o meu esforço para colocar a lei dele,
a ordem do Senhor em prática? Será que o meu esforço, como Ele pede, será se eu tenho coragem de obedecer, de colocar em prática, para poder chegar ao caminho do sucesso? Verso 8. Isso aqui é a base do sucesso. Não cesse de falar do livro da lei. Não cesse de falar do livro. É a base. A base do sucesso de um servo de Deus que quer conquistar algo. Pelo contrário, medite de dia e de noite. Medite de dia, para que você tenha de fazer segundo tudo o que nele está. Faça uma analogia de você mesmo. Eu faço essa analogia, irmãos. Para o Senhor, será se eu estou sendo esse cabra corajoso? Será se eu estou conseguindo colocar a tua lei em prática? Olhe para cá, não entre em desespero quando você não coloca, porque quando você tem a consciência que você não colocou, também você tem a oportunidade de colocar no mesmo momento. Não entre em desespero, perdi a minha salvação, não. Jesus, quando ele começa a evangelizar e anunciar o reino dos céus, ele vai dizer: arrependei-vos. Tive a oportunidade de colocar a palavra de Deus em prática. Era para mim orar de joelho, mas eu orei dormindo ou deitado, perdão. Deus mandou foi de joelho. Deus mandou foi com a espada na mão. Deus mandou foi fugir da aparência do mal. Mas eu não coloquei em prática. E agora eu vou deixar de conquistar aquilo que Deus me prometeu? Não. Se arrependa. Quando tiver que ser com a espada, pega a espada. Senhor, me dá mais uma oportunidade, porque a espada eu não vou largar. Senhor, se vir a próxima oportunidade para mim tentar contra o pecado, eu colocarei a tua palavra em prática, fugindo. Tão somente se esforce para colocar a palavra de Deus em prática. Tenha cuidado. A base é a palavra de Deus. O que Deus viu em Josué foi um espírito diferente e fé inabalável. O que Deus viu em Josué, a obediência absoluta à palavra de Deus. O que Deus viu em Josué, humildade para servir antes de liderar. Humildade para servir antes de liderar. Certa ocasião, o Espírito do Senhor toma ali aqueles que estavam presentes falando em línguas, profetizando. Só que daqui a pouco apareceu dois, um pouco distante ali, profetizando. Josué, como servo, ele vai até Moisés e olha, quer que mande parar? Eu repreendi. O que o professor faz? Que dera ter muito mais do que só esses dois. Olhe para cá. No processo de formação, nós vamos nos deparar com alguma surpresa, porque Josué não esperava ouvir isso de Moisés. E qual é essa oportunidade? A oportunidade é você abranger os seus conhecimentos.
alastrar, alargar os seus conhecimentos. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, se atente naquilo que Deus, Ele fala contigo. No caso aqui de Josué, Deus viu essa qualidade nele, humildade para servir antes de liderar. Humildade. Deus viu intimidade com a presença de Deus. Deus viu intimidade com a presença de Deus. A Bíblia vai dizer, meu amado, que Oséias, ele não saía da presença, ele não saía da porta da tenda, ele não abria mão. Deus viu coragem espiritual e emocional. Você já pensou? Alguém chegar para você, simplesmente, Adilson, sobe, termina a mensagem para mim. Parece simples. Eu comecei a mensagem, você finaliza para mim? Eu estudei, ele não se preparou para isso, para esse momento. Só que olhe para cá. Coragem espiritual e emocional. Se ele subir, eu falei, eu vou subir. Antes dele chegar aqui, Deus já entregou o resto da mensagem. Entenda isso. O que é isso? Coragem espiritual e emocional. Josué, levanta-te tu, pois agora passa o Jordão com todo esse povo. Tarefa fácil. Aqui ele mostra estabilidade, aqui ele mostra estrutura espiritual e emocional. Deus viu. Tem pessoas aqui dentro que têm essa estrutura, mas não conseguem enxergar a oportunidade. Por quê? Porque não medita na palavra, porque não faz tudo conforme a palavra, conforme a lei. E por quê? E como faz? Talvez a influência social te atrapalhe. Como assim, meu pastor, influência social? Ah não, se eu fizer isso eu vou perder um pouquinho de seguidores. Se eu fizer isso, meu irmão não vai mais olhar para mim. Deixa eu te falar uma coisa, deixa o teu irmão virar a cara para você, faz aquilo que Deus está te mandando, porque se Deus está te mandando, Ele vai virar a cara e vai voltar a face para você, porque Deus, quando Ele está no controle, nada sai conforme que Ele planejou, não sai nada conforme Ele não planejou. O que é isso? É um medo que nós temos. É o medo que nós... Deus falou no meu coração, procura a minha filha. Abra o seu coração e responda tudo que ela perguntar. Eu tinha 4 meses de crente. Antes desses 4 meses, antes desse 1 ano e 4 meses, que eu parei 1 ano antes, foram quase 7 anos traindo ela. Aí 4 anos de crente, Deus fala, vai lá, abre o seu coração, 4 meses, abre o seu coração para minha filha, responda tudo que ela perguntar. Só que a estrutura espiritual e a emocional, Deus foi trabalhando lá no mundo, quando eu não conhecia Ele. Para chegar nesse momento, sim Senhor, eu vou. Chama ela, abriu o meu coração em obediência à palavra de Deus. E o que acontece? Aquilo que Deus prometeu para ela foi conquistado e nós estamos aqui. Seja forte e corajoso.
Deus vai cumprir as promessas dele sobre a tua vida. Seja forte e corajoso, medita na palavra e na obediência às ordens dele. Tenha zelo, irmão, pela santidade e fidelidade ao Senhor. Tenha zelo pela santidade e fidelidade ao Senhor. Deus viu isso em Josué. Deus viu isso em... Coloca capítulo 24, verso 15. Zelo pela o que é santidade para você? 24:15 diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram, ou outro ao lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra de vocês estão morando. Eu e a minha casa, sabe o que é isso aqui? Nós temos que buscar aumentar o nosso poder de decisão. Para a tua casa servir o Senhor, depende de você, depende da tua decisão, depende da tua posição. Muitos morreram aqui porque escolheram outros deuses. Muitos perderam família, perderam os seus bens, porque decidiram servir outros deuses. Mas Josué disse assim, ó, influência social para cima de mim, não. Pregar a palavra e fazer a exposição da figura, aqui não. Louvar a Deus e louvar os demônios lá fora, aqui não. Eu e a minha casa serviremos. Dançar na presença do Senhor e rebolar para Satanás lá fora, aqui não. Por quê? Porque eu sirvo ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao... O que é isso? Zelo pela santidade. Zelo pela e fidelidade ao Senhor. Não fica desconfortável não, porque eu não vi, o Espírito Santo vê. É pior. Quem sou eu? Tão falho e tão pecador quanto você. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué conduziu o povo ao compromisso com Deus. Como que nós iremos conduzir a minha casa, a tua casa, com compromisso com Deus, se eu não tiver zelo pela santidade? Como? O nível de preparação de Josué, irmãos, era tão grande para conquistar. A preparação de Josué foi progressiva e profunda e completa em 3 níveis. Qual? Preparação e prática. Preparação e prática, experiência. O que é isso? Deus falou, levanta e vai. Ele levantou e foi. Vencendo batalhas, aumentando a sua capacidade, aumentando a sua experiência. O que é isso? Prática. Não é quando Deus falou, levanta e vai. Não, mas deixa eu ir procurar aqui no Google. Não, o Google está ultrapassado. Não, na inteligência emocional, artificial. Não tem. Não tive resultado, por quê? Porque não pratiquei. O resultado é frágil. O que acontece? Quando vinha a primeira tempestade, eu falei, não, eu estava firme, mas sabe, eu dei uma desanimada. Sabe por que desanimou? Porque perdeu a essência da palavra, perdeu a essência da obediência. Sabe por que desanimou? Porque a influência no teu ciclo te alcançou. As opiniões sociais, as posições que encantam os olhos.
E Jesus disse mais ou menos assim, ó, tão somente se esforce, tão somente, e tenha cuidado, preservar a minha lei, fazer tudo, Josué, como o meu servo Moisés te ordena, faça tudo direitinho. Tão somente se esforce para isso. Mas Senhor, e como nós vamos conquistar a terra, os gigantes? Não esquece gigante, esquece a terra já está separada, você vai pisar lá. Esquece o gigante, esquece a dificuldade, tão somente medita na minha palavra, tão somente obedece a minha palavra, se esforce, tão somente se esforce. Preparação espiritual. Josué capítulo 5, vamos correr. Josué 5, 13 ao 15. Dependência total da direção divina. Grave isso, dependência total da direção divina. Eu vou falar com o pastor, que o pastor me ajudar, eu preciso de uma direção. Sim, eu vou te dar uma direção. O Senhor me chamou para representá-lo. Eu vou te dar uma direção conforme a palavra. Talvez a direção não te agrade. Talvez a direção não te agrade. Mas vai ser debaixo de uma... Eu tenho perdido, eu falo para vocês entenderem, eu tenho perdido algumas famílias, algumas pessoas aqui. Principalmente quando entram naquela sala, não volta mais. Por conta da palavra. Vou repetir para você entender. Dependência total da direção divina. Seja dependente da direção de Deus, da orientação do Senhor, assim como Josué fez. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é um dos nossos ou um dos nossos adversários? E ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Direção divina de Deus para a tua vida. Seja dependente da direção de Deus e o teu caminho será próspero. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: que diz o meu Senhor ao seu servo? Que diz o meu Senhor ao seu? Dependência total de uma direção divina. Próximo. E o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué pegou a espada e foi para cima do anjo. Ele obedeceu. Irmãos, olhe para mim. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, fazer qualquer coisa, se não tiver obediência, não vai ter resultado. Não vai ter resultado. E se eu fizer só obediência e nada as outras, também não dá certo. Porque o coração interesseiro não alcança resultados. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Quando Deus falar atravessa o Jordão, atravessa. Quando Deus falar ao Josué,
vai ao monte, aliás, desce ao vale e vai para a guerra, porque eu vou subir ao monte para orar, pode pegar a espada e descer para a guerra. Dependência total de uma direção, dependência total de uma direção, preparação emocional e ministerial. Preparação emocional e ministerial. Sabe quantos anos Josué andou com Moisés? No deserto. Olha para cá. Quando Deus falou para Josué, olha, levanta-te, pois, e passa o Jordão, Josué assumiu com aproximadamente 80 anos. 80 anos. Assumir a direção de um povo para atravessar o Jordão e conduzir a terra prometida. Os 40 anos ou 38 anos que Moisés, de quando saiu do Egito e ficou no deserto, ali estava Josué na escola, sendo preparado espiritualmente e emocionalmente. E qual era a preparação? Deus faz um milagre, o povo olhava para a água e dizia: está amarga. Deus operava um milagre, agora não quero mais maná, eu quero voltar para o Egito, comer cebola, que nem diz lá no Pernambuco, comer pepino. Agora eu não quero maná, eu quero carne. Vou dar carne, mas é uma porção diária, não guarde. O que os infelizes faziam? Guardava. E ali estava sendo Josué preparado emocionalmente e espiritualmente para lidar com esse povo, para lidar com esse, olha para cá. Josué, Deus viu em Josué fé enquanto os outros duvidavam. Ele sai para espiar a terra, 10 voltas. E dizem: tem gigante. Josué e Caleb rasgam as vestes e falam: tem gigante, mas o nosso Deus nos dará vitória. Os 10 trouxeram dúvida. Josué: eu tenho fé na promessa que Deus nos fez. Deus viu em Josué obediência, enquanto os outros negociavam. Sabe o que é isso? É Deus falou: ó, santifica um pouco mais. Aí os outros chamavam para você, não, mas vamos ali, vamos, ninguém vai ver. Ah, é verdade, né? Só vai estar nós dois mesmo. Ninguém vai ver. Ninguém. Negociava enquanto Josué tinha obediência. Deus viu. Quando você obedecer, Deus vai estar olhando a sua obediência. E Ele vai potencializar e valorizar exatamente a sua obediência. Intimidade, Deus viu enquanto os outros desistiram. Perseverança, Deus viu em Josué enquanto os outros desapareceram. Olhe para cá. Essa mensagem é simplesmente para te dizer que o que Deus viu em Josué, algumas características que foi ministrada, você sabe que você tem. É identificado no Adevaldo algumas características. É identificada em você algumas características que tem em Josué. E o que nós precisamos, tão somente, obedecer às suas ordens, obedecer à sua lei. A direção é para a direita, vai para a direita. A
A direção é para a esquerda, vai para a esquerda. O que Deus tem visto em você para lhe conceder uma conquista em 2026? Será que Ele pode contar com a tua obediência à palavra dEle? O que você tem para conquistar em 2026 vai ser debaixo da obediência a Ele. Não tem outro caminho. Não tem outro. Repita comigo, não tem outro a não ser obedecer a lei do Senhor. Se coloque de pé. Aplaude ao Senhor. Irmãos, antes de dar início à ceia,